Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui na CCJ. Eu falo na qualidade de membro da diretoria da Law Enforcement Against Prohibition, a LIP, e presidente do seu ramo brasileiro, Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição, a LIP Brasil, aqui representada também pelo juiz José Henrique Torres e pelo coronel Biratã. A LIP é uma organização internacional sem fins lucrativos, criada para dar voz a policiais, juízes, promotores, agentes penitenciários, enfim, agentes da lei, que, vivenciando ou tendo vivenciado diretamente os danos causados pela política de guerra às drogas, falam claramente da necessidade de legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Os integrantes da LIP não incentivam o uso de drogas e têm profundas preocupações com os danos e os sofrimentos que o abuso de drogas lícitas ou ilícitas pode causar. No entanto, nós sabemos que a proibição e a sua política de guerra às drogas causam ainda maiores danos e sofrimentos. Se drogas são ruins, a guerra às drogas é muito pior. O tema dessa audiência pública se centra na questão da inconstitucionalidade das regras do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, que criminalizam a posse para uso pessoal das drogas tornadas ilícitas. De certo, como já decidido pelas Cortes Supremas da Argentina e da Colômbia em relação a análogos dispositivos legais, a inconstitucionalidade das regras do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006 é manifesta. Tais regras desrespeitam a exigência de ofensividade da conduta proibida, assim desrespeitando a cláusula do devido processo legal, o princípio das liberdades iguais e o próprio princípio da legalidade. A posse de drogas para uso pessoal é conduta que traz perigo tão somente para a própria saúde do indivíduo que a realiza, dizendo respeito, assim, unicamente às suas opções pessoais, à sua intimidade e à sua liberdade. Em uma democracia, o Estado não está autorizado a intervir em condutas desta natureza. Em uma democracia, o Estado não pode tolher a liberdade dos indivíduos sob o pretexto de pretender protegê-los. Ninguém pode ser coagido a ser protegido contra a sua própria vontade. Enquanto não atinja concreta, direta e imediatamente um direito alheio, o indivíduo é e deve ser livre para pensar, dizer e fazer o que bem quiser. Intervenções do Estado supostamente dirigidas à proteção de um bem jurídico contra a vontade do indivíduo que é o seu titular, contrariam a própria ideia de democracia, pois excluem a capacidade de escolha na qual essa ideia se baseia. A contrariedade com normas constitucionais das regras que materializam a proibição e a sua política de guerra às drogas não se esgota, porém, nessa questão da posse para uso pessoal. As violações a princípios assegurados em normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas vão muito além das regras do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006. Tais violações se fazem presentes em todas as regras criminalizadoras impostas não só na brasileira Lei 11.343, de 2006, como nas proibicionistas convenções da Organização das Nações Unidas e nas leis internas dos demais Estados nacionais nessa matéria. Tão ilegítima quanto a criminalização da posse para uso pessoal das drogas tornadas ilícitas é a criminalização da produção e do comércio dessas substâncias proibidas. Os dispositivos criminalizadores que institucionalizam a proibição e a sua política de guerra às drogas partem de uma distinção arbitrariamente feita entre substâncias psicoativas tornadas ilícitas, como a maconha, a cocaína ou a heroína, e outras substâncias da mesma natureza que permanecem lícitas, como o álcool, o tabaco, a cafeína, etc. Não há qualquer peculiaridade ou qualquer diferença relevante entre as arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas e as demais drogas que permanecem lícitas. Todas são substâncias que provocam alterações no psiquismo, podendo gerar dependência e causar doenças físicas e mentais. Todas são potencialmente perigosas e viciantes. Todas são drogas.
tornando ilícitas algumas dessas drogas e mantendo outras na legalidade, as convenções internacionais e leis nacionais, como a brasileira Lei 11.343 de 2006, introduzem, assim, uma arbitrária diferenciação entre as condutas de produtores, comerciantes e consumidores de umas e outras substâncias. Umas constituem crime e outras são perfeitamente lícitas. Produtores, comerciantes e consumidores de certas drogas são criminosos, enquanto produtores, comerciantes e consumidores de outras drogas agem em plena legalidade. Esse tratamento diferenciado a condutas essencialmente iguais é inteiramente incompatível com o princípio da isonomia, que determina que todos são iguais perante a lei, não se podendo tratar desigualmente pessoas em igual situação. Além disso, a exigência de ofensividade da conduta proibida é igualmente desrespeitada pela criminalização da venda das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas para um adulto que quer comprá-las. Também nesse caso em que o responsável pela conduta age de acordo com a vontade do titular do bem jurídico, a intervenção do Estado não está autorizada. Leis que desprezam o consentimento do titular do bem jurídico e criminalizam a conduta do terceiro, que age de acordo com a sua vontade, ilegitimamente criam um mecanismo destinado a indiretamente impedir que aquele titular do bem jurídico exerça o seu direito de dele dispor, o que, como visto, é manifestamente incompatível com a própria essência do Estado democrático. Acresce que essas ilegítimas regras criminalizadoras ainda se mostram inadequadas para atingir o fim declarado a que se propõem, isto é, a eliminação ou, pelo menos, a redução da disponibilidade das substâncias proibidas. O fracasso da proibição na consecução de tal fim é evidente. Passados 100 anos da proibição, a proibição a nível global data do início do século XX, com seus mais de 40 anos de guerra às drogas, a guerra às drogas foi declarada pelo ex-presidente norte-americano Richard Nixon em 1971. Passado todo esse tempo, não houve nenhuma redução significativa na disponibilidade das substâncias proibidas. Ao contrário, as arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas foram se tornando mais baratas, mais potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes de serem proibidas e dos seus produtores, comerciantes e consumidores serem combatidos como inimigos. Mas, além da inaptidão para atingir o declarado objetivo de eliminar ou, pelo menos, reduzir a circulação das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, a proibição acrescenta danos muito mais graves aos riscos e aos danos que podem ser causados pelas drogas em si mesmas. O mais evidente e dramático desses danos é a violência, resultado lógico de uma política fundada na guerra. Não são as drogas que causam violência. O que causa violência é a proibição. A produção e o comércio de drogas não são atividades violentas em si mesmas. É, sim, o fato da ilegalidade que produz e insere no mercado empresas criminalizadas, simultaneamente trazendo a violência como um subproduto das suas atividades econômicas. Não há pessoas fortemente armadas trocando tiros nas ruas, junto às fábricas de cerveja ou junto aos postos de venda dessa e de outras bebidas. Mas isso já aconteceu. Foi nos Estados Unidos entre 1920 e 1933, quando lá existiu a proibição do álcool. Naquela época, Al Capone e outros gangsters estavam nas ruas trocando tiros. Hoje não há violência na produção e no comércio do álcool. Por que seria diferente na produção e no comércio de maconha ou de cocaína? A resposta é óbvia. A diferença está na proibição. Só existem armas e violência na produção e no comércio de maconha, de cocaína e das demais drogas tornadas ilícitas porque o mercado é ilegal. As convenções internacionais e leis nacionais que discriminatoriamente proíbem condutas de produtores, comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas ilegitimamente criam crimes sem vítimas. Mas a proibição e sua guerra, como quaisquer outras guerras, são letais. A guerra às drogas mata muito mais do que as drogas. No México, por exemplo, a partir de dezembro de 2006, a guerra às drogas foi intensificada, inclusive com a utilização das Forças Armadas na repressão aos chamados cartéis. Desde então, as estimativas são de mais de 70 mil mortes relacionadas à proibição.
A taxa de homicídios dolosos no México, no período de 2000 a 2006, se mantinha em torno de 9 a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2009, chegou a 17, em 2011, a 22,8 homicídios por 100 mil habitantes. No Brasil, a taxa de homicídios é ainda superior à do México, aproximadamente 26 homicídios por 100 mil habitantes. Grande parte desses homicídios está relacionada aos conflitos estabelecidos nas disputas pelo mercado posto na ilegalidade. Outra grande parte desses homicídios está relacionada à nociva e sanguinária política baseada na guerra. Relatório da Anistia Internacional revela que entre janeiro e setembro de 2012, 804 pessoas foram mortas em operações policiais apenas nos estados do Rio e São Paulo. Número que é superior às 682 execuções registradas nos 20 países que aplicaram a pena de morte em todo aquele ano, excetuada a China, porque enquanto a China não há estatísticas confiáveis. Produzindo demasiada violência e demasiadas mortes, a guerra às drogas traz ainda de volta ao cenário latino-americano a cruel e trágica prática corrente nas ditaduras do século XX, consistente no desaparecimento forçado de pessoas. Não foi apenas o Amarildo de Souza, morador da favela da Rocinha, que desapareceu em meio à guerra às drogas. Como também acontece no México, há muitas outras pessoas desaparecidas no Brasil, seja pela ação das forças repressivas, seja pela ação dos chamados traficantes. De um lado, policiais são autorizados, ensinados, adestrados e estimulados a praticar a violência contra os inimigos personificados nos traficantes. O inimigo é o perigoso, a não-pessoa, o desprovido dos direitos reconhecidos apenas aos que se auto-intitulam cidadãos de bem. Como se espantar ou se indignar quando policiais cumprem o papel que lhes foi designado por esses cidadãos de bem. Quem atua em uma guerra, quem é encarregado de combater o inimigo, deve eliminá-lo. Jogados no fronte dessa insana guerra, policiais matam, mas também têm o seu sangue derramado. Do outro lado, os ditos inimigos desempenham esse papel que lhes foi reservado. Também são ensinados, adestrados e estimulados a serem cruéis, empunhando metralhadoras, fuzis, granadas e outros instrumentos mortíferos disponibilizados pela guerra incentivadora da corrida armamentista, matam e morrem envolvidos pela violência causada pela ilegalidade imposta ao mercado onde eles atuam. Além de provocar violência e mortes, ao tomar a irracional decisão de enfrentar um problema de saúde com o sistema penal, o Estado agrava esse próprio problema de saúde. A proibição causa maiores riscos e danos à mesma saúde que enganosamente anuncia pretender proteger. Ao entregar o mercado a agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não estão sujeitos a qualquer limitação reguladora das suas atividades. Ao impedir a fiscalização da qualidade das substâncias produzidas e comercializadas, ao estimular o consumo descuidado e não higiênico, ao dificultar a busca de assistência, ao construir preconceitos desinformadores e obstáculos às ações sanitárias, ao criar a atração do proibido, acabando por incentivar o consumo, especialmente por parte de adolescentes, ao provocar e ou agravar danos ambientais, revelando-se não só demonstradamente inadequadas para atingir o fim declarado a que se propõe, como ainda criando danos mais graves dos que o que anunciam pretender evitar, as regras das convenções da ONU e das legislações nacionais, como a brasileira Lei 11.343 de 2006, que discriminatoriamente criminalizam a produção, o comércio e o consumo das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, ainda contrariam, assim, o postulado da proporcionalidade, mais uma vez violando a cláusula do devido processo legal. Não basta, portanto, discutir e apontar a manifesta inconstitucionalidade das regras do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. É preciso ir além. É preciso promover uma profunda reforma das convenções internacionais e das legislações internas para pôr fim à ilegítima, irracional, nociva e sanguinária política de guerra às drogas, que, além de não funcionar em sua inviável pretensão de salvar as pessoas de si mesmas, produz demasiada violência, demasiadas mortes, demasiadas prisões, demasiadas
demasiadas doenças, demasiada corrupção, demasiadas discriminações, demasiada opressão, demasiadas violações a direitos humanos fundamentais. É preciso legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas, para assim pôr fim ao mercado ilegal e devolver ao Estado o poder de regular, limitar, controlar, fiscalizar e taxar tais atividades, da mesma forma que o faz em relação às drogas já lícitas, como o álcool e o tabaco. É preciso legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas e, assim, instituir formas racionais de regulação e controle, verdadeiramente compromissadas com a promoção da saúde e respeitosas da dignidade e do bem-estar de todos os indivíduos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui.